Quem foi o primeiro homem que ergueu os olhos para o céu, observou o voo dos pássaros e imaginou que ele também poderia voar? Esta pergunta não pode ser respondida. Voar é um sonho antigo e universal. Os gregos o expressaram no mito de Dédalus e seu filho Ícaro. Para fugir do labirinto em que estavam presos, Dédalus fabricou 2 pares de asas, colando com cera penas de pássaros. Quando os dois levantaram voo, Dédalus preveniu Ícaro para não voar alto demais, pois o sol poderia derreter a cera. Mas o prazer de voar dominou o jovem Ícaro. Ele voou cada vez mais alto e mais perto do sol. Quando finalmente percebeu o perigo, era tarde demais. As asas se derreteram e ele caiu no mar. Apesar do destino de Ícaro, os homens continuaram a sonhar. No século XV, Leonardo da Vinci fez mais. Estudou os pássaros e desenhou o movimento de suas asas para entender os princípios do voo. Leonardo projetou uma asa dirigível, um paraquedas, um helicóptero e outras máquinas voadoras. Mas não conhecia uma força capaz de erguê-las do chão. Essa força foi descoberta. Era simples, apenas ar quente. Com essa descoberta elementar, os primeiros balões subiram aos céus. Num certo dia de 1783, 2 franceses, os irmãos Montgolfier, passaram a história como os primeiros homens a terem realmente voado. Com seu sucesso, os balões se tornaram uma grande sensação em toda a Europa, mas o balão era uma aventura muito arriscada. Uma vez no ar, ficava à mercê dos elementos naturais e não se conseguia descobrir um modo de dirigi-lo. Alguns investigadores acreditavam que o voo controlado poderia ser feito com máquinas mais pesadas que o ar. Mas a falta de uma energia adequada e a ignorância sobre a aerodinâmica condenaram todos os inventos da época. Finalmente, o brasileiro Santos Dumont tornou o balão capaz de ser dirigido. Em 1899, seu dirigível cruzou os céus de Paris nas direções impostas pelo inventor. O advento do dirigível foi a primeira promessa de viagens aéreas para todos. Nos anos 20, uma verdadeira febre de dirigíveis varreu todo o Ocidente. O sucesso do Graf Zeppelin alemão parecia anunciar uma nova era, mas o dirigível tinha uma falha trágica. O gás explosivo e sua fragilidade no mau tempo provocavam um desastre depois do outro. As esperanças se concentraram então num novo dirigível alemão, o Hindenburg. Com cerca de 250 metros de envergadura, era o maior e mais luxuoso dirigível que o mundo já vira. Em 1936, o Hindenburg começou a transportar passageiros sobre o Atlântico. Fazia a travessia em 2 dias e meio, com 50 passageiros a bordo. Era totalmente silencioso e no ar mal parecia se mover. No interior, os passageiros tinham todo o conforto de um transatlântico e ficavam satisfeitos. Nestas entrevistas feitas na época, não se cansam de elogiar o voo. Andar de dirigível era confortável e parecia seguro. Mas em 1937, em Lakehurst, nos Estados Unidos, o Hindenburg também encontrou o destino de Ícaro. Esta narração em inglês é o registro gravado da transmissão radiofônica da aterragem fatídica do Hindenburg. It's rising terrible. Oh my, get out of the way, please. It's burning, bursting into flames, and it's falling on the mooring mast, and all the folks agree that this is terrible. This is one of the worst catastrophes in the world. Oh, it's a place 20
oh, 400 or 500 feet into the sky. It's a terrific crash, ladies and gentlemen. The smoke and the flames now, and the flame is crashing to the ground. All the humanity and all the passengers screaming around it. I told you, I can't talk to people. There's friends are on there. I can't talk, ladies and gentlemen. 36 pessoas morreram na explosão do Hindenburg. Nunca mais os dirigíveis transportaram passageiros. Mas o sonho de voar não acabou. United 8025, cleared for takeoff, 13 right. 07 PA for Lima 13 right, only active runway. When you get there. Foram os aparelhos mais pesados que o ar, e não os balões, que tornaram possível o transporte aéreo em massa. Hoje, todas as cidades do mundo têm o seu aeroporto, grande ou pequeno, conforme suas necessidades. Este é o aeroporto John Kennedy, de Nova York, um dos maiores do mundo. Cada ano, mais de 300 mil decolagens e aterragens são feitas aqui, para transportar um total anual de mais de 20 milhões de passageiros. A cada minuto do dia, há pelo menos 2 aviões pousando ou decolando neste aeroporto. E em algumas horas de voo podem daqui alcançar qualquer ponto do planeta. Nenhuma indústria do transporte teve um progresso tão rápido quanto a aviação civil. Todos os seus parâmetros, velocidade, número de passageiros e extensão das linhas, expandiram-se tão rapidamente quanto o desenvolvimento técnico. Desde que o sábio Roger Bacon, no século XIII, afirmou que uma máquina voadora poderia flutuar no espaço, do mesmo modo que um corpo sobre um líquido, a mente do homem tenta desvendar os segredos do voo. O pioneiro mais antigo dessas experiências foi um brasileiro, o padre Bartolomeu Lourenço de Gusmão. Seu balão, a Passarola, se incendiou pouco depois de ter conseguido levantar o voo sobre a cidade de Lisboa, no dia 8 de agosto de 1709. Outros investigadores seguiram os seus passos. Voar foi um dos desafios mais exigentes que já se apresentaram à imaginação humana. E voar num aparelho mais pesado que o ar era o problema mais difícil desse desafio. Foi também um brasileiro, Alberto Santos Dumont, quem resolveu o problema, ao ser o primeiro homem a demonstrar publicamente em Paris, no ano de 1903, a possibilidade técnica de voar num aparelho acionado por motor a explosão. Nos Estados Unidos, 2 fabricantes de bicicletas, os irmãos Wright, também demonstraram que o voo controlado num aparelho mais pesado do que o ar era possível. Em 1908, eles voavam neste avião primitivo, em Kitty Hawk. Muitas experiências foram necessárias nos anos seguintes para convencer todo mundo de que os aviões realmente podiam voar. Mas em pouco tempo, a aviação já era reconhecida como um esporte perigoso, é verdade, mas que atraía um número cada vez maior de adeptos. O avião era um brinquedo para os que tinham espírito de aventura. Em 1914, o avião não era mais um brinquedo, mas uma arma. Já existiam fábricas que faziam os aviões. Os exércitos preparavam os pilotos. A história da aviação atravessou então uma fase épica e romântica, uma fase guerreira. Os combates aéreos reviviam as antigas lutas medievais, com duelos mortais entre os pilotos. Terminada a guerra, a aviação voltou a ser um esporte. Mas agora mais requintado, mais audacioso.
e as multidões voltaram a se reunir para apreciar as grandes proezas aéreas. Nessa época, muitos pilotos ficaram mundialmente famosos. O almirante Byrd voou até o Polo Sul. Amelia Earhart, uma mulher, tornou-se conhecida e admirada pela audácia de seus voos. Mas o mais famoso de todos foi Charles Lindbergh, o primeiro homem a cruzar sozinho o Oceano Atlântico, pilotando um aparelho mais pesado que o ar. No final da década de 30, o avião já fornecia um transporte rápido e relativamente seguro. Mas para a maioria das pessoas, ainda era uma experiência remota ou excepcional. As missões aéreas e os bombardeios foram uma das principais características da Segunda Guerra Mundial. Mais uma vez, as necessidades militares determinaram um grande progresso técnico para a aviação. Finda a guerra, em meados dos anos 40, as viagens aéreas tornaram-se mais frequentes e ficaram ao alcance de um número cada vez maior de pessoas. Hoje, viajamos de avião por prazer, negócios e vários outros motivos. Para a vida de muitos lugares, o avião passou a ser indispensável, como acontece na Amazônia ou aqui no Alasca, por exemplo. Toda a economia do Alasca depende diretamente da aviação e, sem ela, simplesmente morreria. As viagens aéreas têm os seus problemas e as suas desvantagens. Voos lotados, barulho, atrasos, cancelamentos e poluição atmosférica são alguns deles. Em face desses problemas, muitos imaginam se não estamos tentando, mais uma vez, ir longe demais. Alto demais, como Ícaro.